Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história da Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana, também conhecida como Guerra Franco-Germânica, foi um conflito militar travado entre o Império Francês de Napoleão III e uma coalizão de estados alemães liderada pelo Reino da Prússia, entre 19 de julho de 1870 e 28 de janeiro de 1871. Esse conflito teve consequências profundas para a Europa, culminando na unificação alemã e na derrocada do Segundo Império Francês, além de semear as bases para tensões que eventualmente levariam à Primeira Guerra Mundial. Contexto histórico. A Guerra Franco-Prussiana ocorreu em um momento de grandes mudanças políticas na Europa. Durante o século XIX, o nacionalismo e a unificação foram forças poderosas na Europa. Na Itália, a unificação foi alcançada em 1861, enquanto na Alemanha, o chanceler prussiano Otto von Bismarck estava determinado a unificar os estados alemães sob a liderança prussiana. Bismarck via a guerra com a França como um meio de solidificar a unificação alemã e, ao mesmo tempo, neutralizar a influência francesa na Europa. A Prússia, sob a liderança de Bismarck e do rei Guilherme I, já havia conquistado vitórias importantes, como na Guerra Austro-Prussiana de 1866, que resultou na exclusão da Áustria dos assuntos alemães. A França, por sua vez, estava preocupada com o crescimento do poder prussiano e temia a ascensão de uma Alemanha unificada que poderia ameaçar sua hegemonia no continente europeu. Estupim do conflito. O estupim imediato da guerra foi a questão da sucessão ao trono espanhol. Em 1868, a rainha Isabel II da Espanha foi deposta, e o trono espanhol foi oferecido ao príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, um parente distante da família real prussiana. A perspectiva de um monarca prussiano no trono espanhol alarmou a França, que via isso como uma ameaça à sua segurança. Napoleão III, o imperador da França, exigiu que a candidatura de Leopoldo fosse retirada e que a Prússia se comprometesse a nunca apoiar tal candidatura no futuro. Embora Leopoldo tenha retirado sua candidatura, Bismarck manipulou a situação para provocar a França. Ele editou um telegrama, conhecido como Despacho de Eins, que relatava a interação entre o rei Guilherme I e o embaixador francês, fazendo parecer que o rei prussiano havia insultado o embaixador. Isso inflamou as tensões na França, levando Napoleão III a declarar guerra à Prússia em 19 de julho de 1870. Desenvolvimento da guerra. A guerra foi marcada por uma série de batalhas em que a superioridade militar prussiana se mostrou decisiva. A Prússia e seus aliados alemães possuíam um exército bem treinado e equipado, além de uma rede ferroviária eficiente que facilitava a mobilização rápida de tropas. A França, por outro lado, estava mal preparada para um conflito prolongado. Embora contasse com um exército profissional, estava em menor número e enfrentava problemas logísticos significativos. As batalhas iniciais foram desastrosas para a França. A Batalha de Sedan, travada em 1º de setembro de 1870, foi um dos pontos decisivos do conflito. O exército francês foi cercado e forçado a se render, e Napoleão III foi capturado pelos prussianos. Essa derrota levou ao colapso do Segundo Império Francês e à proclamação da Terceira República em 4 de setembro de 1870. Apesar da queda do governo imperial, a guerra continuou sob o novo governo republicano francês, que se recusou a aceitar a derrota. As forças francesas, no entanto, foram incapazes de deter o avanço prussiano, que cercou e bombardeou Paris. Após meses de resistência, Paris finalmente se rendeu em 28 de janeiro de 1871. Consequências e impacto. A guerra terminou com a assinatura do Tratado de Frankfurt em 10 de maio de 1871. Como resultado, a França foi obrigada a ceder os territórios da Alsácia e da Lorena à Alemanha e a pagar uma enorme indenização de guerra. A perda desses territórios gerou um ressentimento profundo na França, que nutriria o desejo de revanche nas décadas seguintes. A maior consequência da guerra, no entanto, foi a unificação da Alemanha. Em 18 de janeiro de 1871, antes mesmo do fim do conflito, Guilherme I foi proclamado imperador da Alemanha no Palácio de Versalhes, simbolizando a humilhação francesa e a ascensão de uma nova potência na Europa. A unificação alemã alterou drasticamente o equilíbrio de poder no continente,
transformando a Alemanha em uma das nações mais poderosas da Europa. Legado: a Guerra Franco-Prussiana teve um impacto duradouro na política europeia. A humilhação sofrida pela França e a perda da Alsácia-Lorena alimentaram um desejo de vingança que perduraria até a Primeira Guerra Mundial. Para a Alemanha, a vitória consolidou sua posição como uma potência militar e industrial, mas também semeou as sementes para futuras tensões internacionais. O conflito também teve profundas repercussões internas na França. A derrota levou à Comuna de Paris, uma insurreição socialista que tentou estabelecer um governo revolucionário na capital. Embora a Comuna tenha sido esmagada, ela deixou um legado de luta de classes que influenciaria a política francesa nas décadas seguintes. Em suma, a Guerra Franco-Prussiana foi um evento decisivo na história europeia, moldando o destino de duas nações e alterando o curso da história do continente. A guerra não apenas reconfigurou as fronteiras e o poder na Europa, mas também plantou as sementes de futuros conflitos que culminariam nas duas guerras mundiais do século XX. Obrigado por assistir este vídeo e se inscreva no canal.